Auxílio emergencial é uma verba de natureza alimentar, ou seja, ele não pode ser penhorado para pagamento de dívidas, de quaisquer outras dívidas. Claro, exceto uma exceção que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Então vem comigo, fica até o final do vídeo que é bem interessante, é um tema bem importante. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para elas terem conhecimento que aquele benefício, aquele auxílio emergencial, ele não pode ser bloqueado para pagar alguma dívida. Meu nome é Nathan Luiz Frantes, sou advogado, e o governo, a União, ela criou um benefício chamado auxílio emergencial para esses trabalhadores em que estão desempregados ou cuja renda da família é baixa, para auxiliar essas pessoas nesse lapso de tempo em razão da pandemia, em razão do fechamento dos estabelecimentos, em razão do desemprego de várias pessoas. O governo criou esse auxílio para ajudar, para auxiliar essas pessoas a sobreviverem. Por isso, ele é considerado o quê? Uma verba, um valor de natureza alimentar. Ou seja, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que o auxílio emergencial é verba de natureza alimentar, ou seja, não pode ser penhorado para pagamento de quaisquer dívidas, exceto para uma dívida que eu já vou explicar para vocês no final do vídeo, tá? Mas por que eles entenderam isso? O auxílio emergencial ele serve para as pessoas que não têm renda, para aquelas pessoas que estão passando uma situação de vulnerabilidade, uma situação financeira muito ruim para comprar comida, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para elas sobreviverem, para elas passarem essa pandemia e conseguirem sobreviver e após conseguir um novo emprego, conseguir se estabelecer novamente. E em razão disso, veja-se que esse benefício, o auxílio emergencial, é para a pessoa sobreviver, não serve, claro, para a pessoa esbanjar, tá? Por isso, eles entenderam que é uma verba impenhorável. O credor, ele pode ficar aguardando um pouco, tentar penhorar algum outro bem dessa pessoa futuramente. Às vezes essa pessoa tem um carro, tem uma casa, tá? Esse credor, ele pode aguardar para não penhorar esse auxílio emergencial, porque ela vai precisar no decorrer dessa pandemia para sua família sobreviver, para comer, para pagar luz, para pagar água. Por isso que eles entenderam que é uma verba de natureza alimentar, é uma verba temporária, é uma verba para a pessoa de fato sobreviver. Tá? E eles entenderam com base no artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 833, tá? E seus incisos, ele diz quais são os bens que são impenhoráveis, que são aqueles bens... O quê? O que é bem impenhorável? Se fala muito nisso, o que é? Quando existe o bem, quando o bem ele se enquadra naqueles rolos, bem impenhorável, ele é um bem que ele não pode ser penhorado para pagamento de alguma dívida, de determinada dívida. Por exemplo, eu tenho a minha casa, é o meu único imóvel, é o imóvel que eu vivo, que eu moro. Esse bem está descrito lá que ele é um bem impenhorável, que é no mesmo caso do auxílio emergencial. Tá? Eu vou ler o artigo 833, inciso 4, que foi o argumento do STJ. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, aposentadorias, pensões, pecúlios, os bens de quantias recebidas por liberdade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e da sua família, os ganhos do trabalhador autônomo, os honorários do profissional liberal, tá? Ressalvado o parágrafo 2º. Aqui, no parágrafo 2º encontra-se a exceção que é possível penhorar, por exemplo, o auxílio emergencial ou qualquer outro, os salários, os subsídios ou qualquer outro que foi descrito agora. E qual que é essa exceção? Muitas pessoas elas sabem, tá? E essa exceção é aquela, é claro, pensão alimentícia, que é outra situação, que é uma verba alimentar para aquela criança sobreviver. A única exceção para penhorar esses salários, o auxílio emergencial,
é a penhora através da pensão alimentícia. Para pagar uma pensão alimentícia, ali o devedor ele está em débito com a pensão alimentícia e é possível bloquear, pagar, penhorar esse salário, esse auxílio emergencial para receber ali a pensão alimentícia e também inclusive penhorar o FGTS desse trabalhador para pagar essa pensão alimentícia, mas como não é objeto do nosso vídeo, nós já fizemos um vídeo falando a respeito disso, eu vou deixar aqui em cima no card, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Essa exceção que o STJ entendeu, ela já vinha sendo orientada, os juízes eles já vinham sendo orientados pelo CNJ para não efetuar o bloqueio do valor do auxílio emergencial. Tá, mas e se o meu auxílio emergencial ele foi bloqueado? Ou por uma instituição financeira, que também é vedado que ela não pode bloquear para pagamento de dívidas, ou foi bloqueado num processo judicial. Eu sempre oriento essas pessoas a elas procurarem um advogado de sua confiança, da confiança da sua família. Às vezes essa pessoa não tem o valor, como ele é um valor irrisório, às vezes não é financeiramente viável pagar um advogado particular, daí essa pessoa pode ir até a Defensoria Pública, para a Defensoria Pública ela pedir o desbloqueio desse valor bloqueado lá no processo, porque pode ocasionar dessa informação não chegar ao magistrado, não chegar ao juiz, ele pode bloquear o dinheiro e não saber de fato se realmente é do auxílio ou não é do auxílio emergencial. Por isso é importante, se caso for bloqueado esse dinheiro de auxílio emergencial, vocês têm que ir até a Defensoria Pública para eles fazerem o pedido de desbloqueio para receber esse valor de volta para vocês manterem a sua família. Tá certo? É uma situação também bem interessante aqui a respeito desse caso, eu vou ler, tá? O STJ ele colocou na sua decisão o quê? Tá? Nessa linha de interlexão, enquadra-se na rúbrica do inciso 4º, artigo 833 do Código de Processo Civil, que foi o que eu acabei de ler para vocês, deve haver a incidência do atual posicionamento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade é relativa. Mas por que ela é relativa? Ela tem uma exceçãozinha ali, tá? Cedendo espaço para as hipóteses do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, notadamente em se tratando de execução de pensão alimentícia, tá? Então, é claro, o auxílio emergencial, ele só pode ser penhorado, bloqueado para pagamento de pensão alimentícia. Ele não pode ser bloqueado para pagamento de qualquer outra dívida, tá certo? Então é isso aí, pessoal, para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, com o grupo da família. É muito importante todas as pessoas que receberam esse auxílio emergencial terem conhecimento disso. Esse auxílio ele não pode ser bloqueado para pagamento de alguma dívida, tá certo? Inscreva-se no nosso canal também, curta esse vídeo que é bem importante, ajuda a gente a crescer, a gente a atingir mais pessoas. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.